E aí, aqui é o Azul e jovens. Quanto mais o tempo passa, mais pesado a internet fica. Parece até a mãe dos meus haters. Ainda mais agora que o Felca postou um vídeo super importante revelando vários problemas graves. Aí eu pensei comigo mesmo, ao invés de ser mais um na fila do pão e também falar sobre esse tema, que tal apresentar uma coisa mais leve? Uma treta que envolve Dark Souls, trollagens e um ressentimento que durou incríveis 10 anos! 10 anos de puro ressentimento! Tudo começou quando o Rust postou um vídeo chamado Explicando as trocas do Libra Família. Pensa nele como se fosse o expert do Elden Ring, com direito a mostrar as melhores armas, magias, itens. O cara é tão fanático pelo jogo que eu não ficaria surpreso se um dia ele postasse, sei lá, top 10 pés do Elden Ring. Sem contar que o jogo tem bastante item, só de poderes são mais de 250. Ou seja, é um ótimo canal para conhecer mais sobre o jogo, sem ter que dedicar 3 décadas da sua vida. Claro que nem tudo são flores. Alguns vídeos têm aquela pitadinha básica de desinformação. E quando alguém critica, a resposta dele é o seguinte: era ironia, guys, KS. Ah sim, olha só como ele tá sendo irônico, postando vídeo de 3 horas e contratando gente pra fazer o modelo 3D de mais de 300 armas pra botar na edição. Muito trollador, não é mesmo, pessoal? Tipo, não é o fim do mundo, todo mundo erra por aqui, mas é uma baita de uma resposta estranha também. É aí que chega o Albino da Silva. Durante uma live ele reagiu ao vídeo do Rust e notou bastante desinformações. Só tem um pequeno detalhe. Albino não é um youtuber normal que falaria: ai, Rust, por favor, seja mais responsável com os seus vídeos, senão eu fico muito triste. Muito pelo contrário, ele chamou o Rust de aquela palavra que termina com dado e o YouTube não deixa falar. Felizmente o Rust não ficou se vitimizando que nem alguns fazem por aí. Ele entendeu que sofreu hate por conta dos erros que ele mesmo cometeu. Indireta pra alguém quadrado aju tóxico? Não. Só tô falando que ele foi bastante razoável ao invés de terceirizar a culpa pro Albino. No fim o Rust deletou o vídeo, fez as correções e reupou de novo. E a história finalmente teve um final feliz. Né, pessoal? E digamos que hater é um tipo de pessoa bastante oportunista. E levando em conta que o Pedrinho não gostou muito do jeito mais tóxico do Albino e foram pra cima dele encher o saco, um dos haters aproveitou o embalo pra trazer um expose de 1000 grau direto da lata do lixo. Do que acusaram ele? Falsidade ideológica no Dark Souls 2. Não ria, o assunto é muito sério. Além do que ele trollou alguns streamers usando hacks, o que gerou uma certa confusão na comunidade. Há 10 anos atrás, quando tudo aconteceu. Sem ofensas, imagina o nível de insanidade de alguém pra guardar rancor durante uma década inteira. O cara deve ter um alvo com a foto do Albino pendurado no quarto pra se lembrar, porque não é possível. Todo dia ele acorda, olha pra foto e pensa o seguinte: maldito Albino, ele vai pagar caro por usar hacks no meu Dark Souls 2. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi no YouTube é que você nunca mesmo, deve subestimar o poder de um hater. E esse é o motivo. Mas afinal, será que a tal trollagem passou dos limites? Bem, só tem um jeito de descobrir. Deixa o like e sem mais atrasos, bora começar. Oh, que treta falida também. Era melhor comentar sobre o Felca mesmo. Well, while that's happening, we got another follower, Mr. Albino Llama. Thanks for following. I mean, honestly, can you not? It's the same guy. Alt F4. Hacker. Yeah, it's I got earned again. Qualquer pessoa que perdeu o BV deve estar muito confuso nesse exato momento, mas não se preocupem. O que aconteceu é o seguinte: Albino invadiu vários streamers enquanto usava um hack de soltar pó branco. No caso, o pó quebrava os equipamentos da vítima, tipo espada, anéis, armaduras, e a única forma de consertar é pagando o ferreiro, geralmente depois de passar uns 20 minutos farmando inimigos. É irritante? Sim, usar hacks é errado, com certeza.
Só que no final do dia, quando o sol estiver se pondo, o máximo que aconteceu foi a vítima dando uma rasgadinha de bunda básica e perdendo 20 minutos da vida dela. Será que vale a pena dar um expose de 1000 grau por conta disso, depois de uma década que aconteceu? Aha. Hiroshima was a blessing. Black people aren't normal, as custom URL. Good profile, not gonna lie. Aqui ele botou vários nomes questionáveis. Tem um que elogia as bombas em Hiroshima, o outro com conotação rista, piada bem de adolescente bobalhão querendo pagar de descolado. Ok, hora da opinião super controversa do Azulão. Se você julga alguém por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, então o julgamento tem que ser feito com base no que era aceito ou não para aquela época. E esse tipo de piada era bastante comum, por incrível que pareça. Te garanto que de cada 10 pessoas que falavam, 7 faziam sem maldade alguma. Só que aí o PewDiePie soltou a tal palavra que começa com R e termina com ista em cima de uma ponte. E a internet lentamente começou a ver como uma coisa do mal. Tinha o Filthy Frank fazendo esse tipo de humor também, ou seja, eram outros tempos. E quem não entende isso, ou é mau caráter e tá sendo bastante hipócrita, porque provavelmente fazia essas piadas também, ou tem menos de 15 anos. E é claro que um Pedrinho que tirou as fraldas semana passada não vai entender o tipo de humor que acontecia há 10 anos atrás. Antes que o Narutinho comece a criar 30 teorias sobre mim, não, eu não gostava desse tipo de humor. Só tô falando que era comum pra época. Ponto. The gamer right now is changing his name to Zepe or ZP. Then the streamer being like, oh look, this guy has a link to the Twitch channel of his, so guys, go and report him. Yeah, and then like he did pretty much the same thing to some Russian streamer, apparently quite popular one. E aí é meio paia, né, rapaziada? Não pode não fazer essas picaretagens não, rapaziada, que paia, hein, guys? É, de longe a coisa mais canalha feito pelo Albino. Ele começou a se passar por uns streamers pequenos enquanto usava hacks, basicamente manchando a reputação deles. Já que a vítima, no calor do momento, abriu o perfil da Steam pra ver quem tava sendo babaca e se deparava com um link pra uma live aleatória. Era quase impossível não pensar o seguinte: ahá! Esse é o hacker, tropinha, bora xingar ele pra ele aprender. E a partir do momento que você prejudica alguém que não tem nada a ver com a história, você tá sendo um belo de um arrombado. Deixou de ser uma trollagem boba pra virar um tornado de radiação e covardias por parte do Albino. Well, Zipper, let me tell you this. I can easily get you banned because I'm going to send this video to Sonos. Sonos at the time being was one of the Twitch moderators. And I can easily close your channel. Yep, and Yukas linked that to Twitch. So, yeah, fantastic. Algumas pessoas trolladas não eram flor que se cheirem também. O próprio Dr. Dark Souls aqui claramente tá abusando de conexões internas pra destruir o streamer pequeno. Sendo que decisões assim devem ser tomadas de cabeça fria. E o mais importante de tudo, tem que provar que o hacker e o streamer são a mesma pessoa, e não alguém cometendo falsidade ideológica. Pena que não muda o fato que se o cara fosse banido mesmo, a culpa seria do Albino. E esse é o fim da treta. Eu falei que era uma coisa bem besta, mano. Muito obrigado por assistirem. Provavelmente um dos Exposed 1000 graus! mais estúpidos que eu já vi em toda a minha vida. Não só pelo fato absurdo que o cara esperou 10 anos pra dar o golpe fatal, como também que a maioria das coisas mostradas não tinham nada demais. É só a falsidade ideológica que foi bastante babaca mesmo. Meio óbvio, né, mas só pra garantir, usar hacks é errado. Só que nesse caso era mais pra trollar e não pra ficar batendo uma pro próprio ego. Ah, olha como Min ser bonzão, guys! Albino deu uma resposta bem porca, dizendo que se arrepende dos nomes pesados, mas não dos hacks ou do resto. E modesta à parte, por mais que seja uma resposta horrível, eu prefiro um cara que seja sincero do que um que finge que se arrependeu. No fim, é alguém que tá preso em 2015. Maluco tá pior do que eu, repetindo as piadas em todos os vídeos. E pensar que tudo começou porque o Pedrinho não gostou que ele escutou a palavra que começa com R e termina com dado.
Moral da história, pessoal, não sejam tóxicos, senão seu hater demente vai ressurgir das sombras 10 anos depois.